Enche-me, Deus, enche-me. Uma salva de palmas a esse Jesus. Glória a Deus. Glória a Deus, aleluia, amém. Que privilégio podemos estar juntos aqui nessa noite. Você pode se assentar. E eu quero dar um conselho para você. Se você conseguir, nem pisca hoje, para não perder aquilo que Deus quer falar e fazer e continuar fazendo aqui no nosso meio. Amém? Meu irmão, deixa eu dizer algo para você. Nós estamos falando sobre posicionamento. E Deus falou muito forte no meu coração essa semana. Quando eu estava orando, buscando, o Espírito Santo de Deus me visitou. E Ele falou forte comigo. E Ele me disse coisas maravilhosas que eu quero compartilhar com você aqui nessa noite. E eu quero muito que o Espírito Santo de Deus que me visitou, que ele possa tocar e encher o teu coração. E que o mesmo fogo que pegou no meu coração enquanto eu falava com ele, que possa contagiar o seu coração. Sabe quando o nosso coração começa a pegar fogo como aquela sarça ardente? Que ela começa, sabe, pega fogo, mas não se consome. Meus irmãos, eu estava vivendo esse momento com o Espírito Santo essa semana. E houve um momento que eu não queria mais sair do lugar onde eu estava. E eu comecei a sentir essa presença tão gostosa, tão maravilhosa. E eu falei, Espírito Santo de Deus, eu quero viver isso. Eu quero viver esse algo novo, esse algo profundo, esse algo verdadeiro, esse que é real. Porque eu sei que a sua presença é real. Então, meu irmão, eu preciso dizer algo para você. Um posicionamento que transforma é um posicionamento que tem um preço. Muitas vezes nós não entendemos que há um preço a respeito do nosso posicionamento. Todo posicionamento tem um preço a ser pago. Existe um preço a ser cobrado e a gente às vezes não atenta para isso. Quando eu leio a palavra de Deus em Gálatas, Paulo vai dizer assim, em Gálatas 6, versículo 14. Quanto a mim, sabe que eu não me julgue a não ser a respeito da cruz de Cristo. Que eu não me glorie a não ser a respeito da cruz de Cristo. A qual pelo meio o mundo foi crucificado para mim e eu para o mundo. Paulo está dizendo, há um preço a ser pago. Quando eu me posicionei, eu precisei entender que o mundo foi crucificado para mim e eu para o mundo. E ele fala assim no versículo 17, uma coisa que eu acho magnífica. Ele fala assim, eu trago no meu corpo as marcas de Cristo. E isso começou a incomodar o meu coração. Quando ele fala assim, eu trago no meu corpo as marcas de Cristo, começou a me incomodar. Porque nós vivemos um evangelho que ele não traz marcas. Nós vivemos um evangelho que ele não custa nada. Um evangelho que nós não precisamos abrir a mão de nada. E eu fico me perguntando, por que custou tão caro para eles? E é tão barato para nós? Por que eles tiveram que pagar um preço tão grande e nós não precisamos pagar nada? Por que eles morreram por amor ao evangelho e nós não conseguimos doar nem o nosso dia a Deus? Por que o apóstolo Paulo, quando ele escreve a Coríntios, ele começa a dizer, ei, se os caras dizem que são hebreus, eu também. Se ele diz que eles são israelitas, eu também. Se eles são descendentes de Abraão, também eu. Mas se ele diz que são ministros de Cristo, aí eu estou fora de mim. Aí eu estou fora de mim. Muito mais eu. Mas muito mais eu no quê? Em trabalho. Muito mais eu em fadiga. Muito mais eu em perseguição. Muito mais eu, porque eu fui 5 vezes açoitado, 40 vezes menos uma. 3 vezes eu fui fustigado por vara. 1 vez eu fui apedrejado. Eu tive 3 naufrágios. Eu passei uma noite inteira, sabe, à deriva no Mar Bravo. Eu fui picado por uma cobra. Eu fui negado pelos irmãos. Eu fui traído por aqueles próximos de mim. E aí eu pergunto assim, cara, mas por que esse cara pagou um preço tão alto? E por que para nós não custa nada? Porque a gente não entendeu que algumas coisas estão acontecendo diante dos nossos olhos. Existe algo acontecendo diante dos nossos olhos e nós não estamos percebendo. A falência da virtude. A falência da virtude está diante dos nossos olhos. A morte da decência e o sepultamento de todos os valores cristãos acontece nos nossos dias, diante dos nossos olhos. Nós somos a geração que está contemplando
a falência da virtude, a morte da decência e o sepultamento de todos os valores cristãos estão acontecendo hoje, nesse tempo. Você quer uma simples reflexão? Pergunta para um jovem se ele é virgem. Você vai ver o que acontece com ele. Ele fica vermelho, porque é vergonhoso ser virgem hoje. Cadê a virtude? Você pergunta para um homem se ele é fiel, depende da roda que ele está, ele não consegue falar isso, porque nunca se viu nos nossos dias, sabe, a quebra, sabe, conjugal, ela ser tão incentivada. Nós vivemos nos nossos dias a traição, ela é algo tão comum. Você sabe uma das coisas piores que eu tenho visto? Às vezes nós não percebemos, mas está acontecendo diante dos nossos olhos. Quando nós falamos a respeito do aborto, a gente acha tão comum. E você sabe por que o aborto hoje está assim acontecendo aos rodos? Porque a gente não percebeu que a televisão brasileira, ela é a mais imoral do mundo. A televisão brasileira é a televisão mais imoral do mundo. É a nossa televisão. E aí sabe o que você vê? Todos os crentes e toda a humanidade lá brasileira de frente de uma novela. Você sabe o que a novela joga dentro da sua casa? Só porcaria. Só o que não presta. E você sabe o que é pior? De repente eu não estou dando indireta para ninguém, que eu sei que tem pessoas que conversam comigo particular. Eu não estou dando indireta para ninguém. Eu simplesmente estou falando aquilo que nós estamos vivendo. Você sabe o Big Brother Brasil? 90% da audiência era cristã. Brincadeira, mas devia ser quase. E aí você pergunta assim, meu Deus, mas tem algum problema? Não, só olha para a nossa sociedade. Os jovens hoje, o que não usa a droga, está enfincado no álcool. Os jovens hoje se entregou a todo tipo de sexualidade. Sabe, ele se entrega a todo tipo de sexualidade. Para ele, o namoro cristão sem sexo não é namoro. Porque as pessoas estão se entregando. Elas estão se entregando. E sabe qual é o resultado disso? Que de repente você vai ver nas clínicas os abortos. E o ventre, que é um lugar para ser um lugar de amor, um lugar de carinho, se tornou um lugar de tortura pior, sabe, do que o Auschwitz lá sabe, o sistema nazista. É pior do que o centro de concentração, um lugar de terror, da onde o feto que devia ser amado está sendo aterrorizado. E a gente não para pensar e nem para defender nada. Sabe por que a gente não para defender nada? Porque enquanto o diabo está destruindo, a igreja está dormindo. Enquanto o diabo está matando, a igreja está lá, num sono profundo. E você sabe o que nós precisamos num dia como esse? É tomar um posicionamento. Só que posicionamento tem a ver com preço. Posicionamento tem a ver com posição, tem a ver com estar disposto a enfrentar tudo aquilo que está vindo de encontro a nós. Nós precisamos nos posicionar como igreja. Nós precisamos nos posicionar como cristãos. Em 1800, quando a igreja estava vivendo algo semelhante aos nossos dias, quando as pessoas achavam que era o fim da igreja, quando eles já começavam a entoar o cântico fúnebre da igreja, achando que a igreja ia morrer, houve homens que colocaram o joelho no chão e começou a orar. E começou então a buscar a presença de Deus com fervor e com verdade. Porque uma coisa você precisa saber: não há incenso sem fogo, como também não há oração sem fervor. Muitas vezes as nossas orações são frias. E quando as nossas orações são frias, elas não significam nada para Deus. Quando nós oramos como simplesmente uma religiosidade, aquilo não pega fogo dentro de nós. E se não pega fogo, o incenso não sobe. Nós precisamos começar a orar com lágrimas nos olhos e com fogo no coração. Nós precisamos saber que enquanto nós estamos aqui, o diabo está destruindo famílias lá fora. Que enquanto nós estamos aqui, o diabo está fazendo uma limpa. E nós muitas vezes nós não percebemos que Deus nos chamou para ser a geração que bota o joelho no chão, a boca no pó e o clamor chega até os céus. Ou a gente acorda, ou a gente se desperta,
Ou a gente se move para aquilo que Deus quer fazer, ou nós vamos ver o diabo fazer uma destruição em massa nos nossos dias, e nós vamos continuar, sabe fazendo o quê? Vendo os nossos familiares, os nossos amigos, um após o outro morrendo. Eu tive amigos meus que deu um tiro na própria boca. Eu tive outras pessoas que morreu perto de mim, que um dia antes falou: você é cristão? Eu fiquei meio com medo, eu era menino ainda. E eu falei: eu sou. Ela falou assim: ó, tem alguma coisa me sufocando, ora por mim. O diabo não está brincando. Ainda que você não se aperceba, ainda que você não acorde, o diabo não está brincando, ele está matando, ele está destruindo. E a igreja muitas vezes está precisando se despertar. Nós não precisamos acordar. Está precisando botar fogo no nosso coração. Está precisando, sabe, alguma coisa queimar dentro de nós. Mais forte do que esse comodismo. Mais forte do que essa paralisia. Algo precisa impulsionar, nos colocar-nos de pé. Nós precisamos romper, sabe, com essa coisa que está nos travando. E a igreja então, em 1800, os homens começaram a clamar. E quando eles começaram a clamar, em Londres, de cada 6 casas, uma era prostíbulo. Você sabe o que é isso? Em 1800, em Londres, em cada 6 casas, uma era prostíbulo. Mas então, quando todo mundo achou, a igreja está morrendo, então esses homens começaram a orar. E de repente, como aquele sopro no vale de ossos secos, o Espírito Santo soprou sobre Londres. E homens se levantaram e começaram a orar. E começou um rebuliço. E o Espírito Santo começou a agir. E aquilo que era o fim da igreja era o começo de um avivamento. Porque todo posicionamento tem um preço, mas tem um resultado. Quando nós nos posicionamos, o Espírito Santo de Deus sopra sobre nós. E ele soprou como um vale de ossos secos. E quando ele sopra, o osso seco se torna um exército. É o que eu quero aqui nessa noite. Eu quero que o Espírito Santo sopre nesse lugar. E que no lugar de ossos secos, um exército começa a se mover. Que da mesma forma que Elias orou, e ele orou, e ele orou, e ele não parou de orar, até que ele visse, sabe o que? A nuvem da promessa. Enquanto a nuvem da promessa não surgiu no céu, ele não parou de orar. Ele continuou orando, falou: eu quero ver uma nuvem. Enquanto a nuvem não chegar, eu não paro. E ele continuou orando, e ele continuou orando, e ele continuou orando. Enquanto a nuvem não chegava, ele não parou. E quando a nuvem chegou, ele falou que ele começou a ouvir um som, como um som de muitas águas. E de repente uma torrente veio sobre aquele lugar. Uma torrente precisa vir sobre nós. Algo precisa acontecer. E Elias então ele se levanta contra uma dupla infernal, Jezabel e Acabe. Ele começa então a falar em nome de Deus. Não, ele começa a ser a boca de Deus. Nós precisamos nos levantar e ser boca de Deus na nossa geração. Nós precisamos acordar, mas um preço a ser pago. Não dá para dizer simplesmente: eu quero, mas eu não me movo. Eu quero, mas eu não me santifico. Eu quero, mas eu não oro. Você sabe de uma coisa que eu vou dizer para você? Para pregar, para cantar, não precisa nada mais do que você ter habilidade. Se você quiser ser um pregador, eu te ajudo. Você só precisa ler bons livros, você só precisa ter capacidade de gravar alguns versículos, e você só precisa ter coragem de falar em público. Você pode ser um ótimo pregador e vai pregar em qualquer púlpito do país, sem problema nenhum. Mas você sabe qual é o problema? Que Deus não está procurando pregadores. Ele está procurando homens que entregam a mensagem dele para uma nação que precisa ser transformada. Deus está precisando de homens, sabe, que tem uma mensagem. Não uma mensagem, sabe, que vem do seu intelecto, mas uma mensagem que saiu do lugar onde ele estava com intimidade com o Espírito Santo. E o Espírito Santo começou a falar: ei, essa geração precisa saber que está em pecado. Essa geração precisa saber que precisa de um renovo. Essa geração precisa saber que tem um preço a ser pago. Então, meus irmãos, nós precisamos de homens e mulheres que eles cheguem diante do povo de Deus. Mas antes de ele se colocar de pé diante do povo de Deus, ele saiu de joelho, sabe, de diante do altar do Senhor. Muitas vezes nós estamos preocupados em fazer boas apresentações. Quantas vezes a minha única preocupação é terminar o culto e que algum irmão diz: que mensagem boa, que mensagem legal, que mensagem bacana. Porque muitas vezes o que nós queremos é elogio dos homens, mas não é isso que nós precisamos. Nós não precisamos de elogio dos homens.
Porque quando você prega a palavra de Deus, nem sempre as pessoas vão te aplaudir. Mas o problema não é que os homens nos aplaudam. O importante é que se nós entregamos ou não a palavra de Deus, porque só a palavra de Deus gera transformação. Meus irmãos, nós estamos entrando em culto e saindo de cultos igual nós entramos todas as vezes. Pessoas entram em culto pecando, saem de culto pecando. Entra em culto mentindo, sai de culto mentindo. Entra em culto prostituindo, sai de culto prostituindo. E por que nada muda? Porque nós não estamos entendendo que o que nós precisamos é de uma ação poderosa do Espírito Santo sobre as nossas vidas. Nós precisamos realmente colocar no nosso coração que nós precisamos de arrependimento. Nós precisamos de uma transformação de vida. Nós precisamos fechar, sabe, a porta para esse monte de porcaria que esse mundo está oferecendo e abrir a nossa porta de intimidade com Deus e falar com Ele no nosso secreto. A Bíblia fala então que um dia o Isaías falou assim: no ano que morreu o rei Uzias, eu vi o Senhor. A visão que esse cara teve foi depois que o rei Uzias morreu, e o rei Uzias era amigo dele. Esse cara tinha tudo pela frente no palácio. Todo o caminho, toda a carreira dele já estava pronta dentro do palácio. Mas de repente o rei morre. E no dia que o rei morreu, ele falou: no ano que morreu o rei Uzias, eu vi o Senhor. Deixa eu fazer uma pergunta para você. Você está pronto a ter uma visão que custa tão cara assim? Uma visão que às vezes você sofre por causa de uma perda tão grande. Você abre mão de uma carreira. Que pessoas que muitas vezes estão entre você e Deus. Quantas pessoas estão entre nós e Deus? É o que estava acontecendo com ele. No ano que morreu o rei Uzias, eu vi o Senhor. Tem tantas coisas, meus irmãos, que nos impedem de ver ao Senhor. Mas às vezes a gente não está pronto para pagar o preço. Ou a gente não quer. A gente só quer ter a visão. A gente só quer enxergar o trono. A gente só quer ver Deus sentado no alto sublime trono. Mas ele não viu à toa. Ele pagou um preço muito alto. Morreu o amigo dele. A carreira dele esvaziou-se. Então naquele ano foi um ano muito difícil para ele. Mas no ano mais difícil da vida de Isaías, foi o ano que o ministério dele se ergueu. E ele se tornou, sabe, o profeta messiânico. Um dos homens mais poderosos do Velho Testamento. Ele se levantou num tempo de perda. Nós estamos vivendo um momento, sabe, onde nós estamos vendo tantas perdas, tantas dificuldades. Um tempo que o diabo acha que está ganhando, que ele acha que ele é o vitorioso. Mas eu sei, se nós batemos o joelho no chão, vai acontecer algo tão extraordinário. Porque quando a gente bate o joelho no chão, o céu responde a nossa oração. Quando existe um povo que entende que não existe outro lugar para ele, a não ser um lugar de intimidade com Deus. Então nós nos tornamos poderosos, porque não é nós que somos poderosos, mas aquele que habita em nós. E aquele que habita em nós, sabe onde ele está? Ele está aqui agora. Ele está aqui hoje. E ele está dizendo: ei, quem quer tomar um posicionamento? Ei, quem quer mudar de vida? Quem quer abrir mão do pecado? Quem quer abrir mão de tudo aquilo que te impede de uma visão, sabe, gloriosa, poderosa, maravilhosa? Ele teve uma visão que mudou a vida dele. Ele viu Deus sentado no alto sobre um trono. Ele olhou para ele e viu que ele era pecador. E ele olhou para o mundo lá fora e viu que o mundo precisava de uma mensagem. E ele então recebe aquela visão. E ele fala: Deus, eu sou pecador. Deus falou: quanto você ser pecador, fica tranquilo. Pegou o anjo com uma tenaz tirada viva do altar, viva. Porque Deus gosta de coisa viva, sabe? E a tenaz estava viva no altar. Deus não gosta de nada apagado, nada morno, nada morto. Deus não gosta. Tem tanto cristão, sabe, que às vezes está desse jeito, está apagado. Deus não gosta. Deus só usa o que é vivo. Aí ele pegou uma tenaz viva. E aquela tenaz viva, ele foi e tocou na boca de Isaías. Falou: os teus pecados estão perdoados. Aí ele ouviu uma voz: quem enviarei? E ele respondeu: eis-me aqui. Coloca-se de pé. Se você quer viver algo novo, se você precisa viver algo novo, se você anseia por algo novo, se você entende o que Deus está dizendo aqui, existe um preço.
Existe um preço. O evangelho que nós vivemos não há mais preço. O evangelho que hoje é pregado, deixa eu dizer uma coisa para você. A grande maioria das mensagens que são pregadas nos púlpitos hoje, o diabo não treme nenhuma delas. A maioria das mensagens, ou a grande maioria das mensagens pregadas hoje, o diabo não treme. O diabo não tem medo de quem prega alto, nem de quem prega baixo, nem de quem prega bonito, ele não tem medo. O diabo não tem medo de um grupo de louvor muito bem ensaiado. O diabo não tem medo de um louvor que ele é estrondoso. Mas o diabo treme diante de uma igreja que põe o joelho no chão e ora. Porque quando nós oramos, o Espírito Santo de Deus faz coisas extraordinárias. Então chegou a hora da igreja parar de viver essa vida medíocre, essa vida sem oração, essa vida que nós não temos tempo para Deus. Você pode não ter tempo para Deus hoje, mas um dia você vai se arrepender. Eu preciso dizer para você: encontre tempo para Deus hoje. Se posicione hoje. Mude a sua vida hoje, porque ainda há tempo. Ainda há tempo. Nós precisamos ter uma vida de oração, uma vida de consagração, para que então nós possamos viver algo que nós nunca vivemos e experimentar o que nunca experimentamos. Eu tenho falado para a igreja e tenho falado comigo mesmo. Eu quero viver algo diferente que eu nunca vivi. Eu vou começar a buscar Deus como eu nunca busquei. Eu tenho clamado a Deus desde a hora que eu acordo. Eu tenho me separado um tempo para Deus. Eu tenho muitas vezes, nessa semana que passou, eu não quis estar com pessoas que eu amo, para poder estar no oculto com Deus e falar: Deus, eu preciso de uma mudança. Eu preciso ouvir mais a tua voz. Eu preciso escutar a tua voz. Eu preciso que o Senhor fale comigo. Eu não quero mais esse evangelho que ele não produz, que ele não tem marca, que ele não tem referência, que ele não tem nada. Então eu e você precisamos de um propósito verdadeiro. Se você não está feliz com a vida que você está levando, se você não está contente com o evangelho que você está vivendo, hoje é o dia de você mudar. Hoje é o dia de você se posicionar. Hoje é o dia de você dizer: Deus, hoje eu mudo. Eu não vou levar mais as coisas do Senhor de qualquer maneira. Eu não vou viver mais de qualquer forma. Existe um preço sim a ser pago. Existe um evangelho, meu irmão, que custa e custa alto. Jesus falou que quem é amigo do mundo é inimigo de Deus. Quem é amigo do mundo é inimigo de Deus. Quem constitui-se amigo do mundo se volta contra Deus. Não dá para adorar a Deus e mamon. Ou você vai agradar um ou vai desagradar o outro. Não dá. Não dá para andar de mão dada com o mundo a semana inteira e achar que vai chegar num culto final de semana, vai orar e Deus vai atender. Ou a gente rompe com o mundo lá fora e nos conectamos com Deus, ou nós estamos levando uma vida mentirosa, ou nós vamos ser uma igreja estéril, ou nós vamos ser um povo estéril. Mas chegou um tempo de nós entendermos que nós precisamos cuidar das coisas de Deus de uma forma mais profunda. Porque eu posso afirmar para você, se nós cuidarmos das coisas de Deus, como nós cuidamos das nossas coisas, o diabo tem do que tremer. Se nós cuidarmos das coisas de Deus, como nós cuidamos das nossas coisas, o diabo tem do que tremer. Mas se nós cuidarmos, sabe, se nós cuidássemos das nossas coisas, como nós cuidamos das coisas de Deus, eu tenho certeza que muita gente estaria mendigando. Preste atenção nisso. Se você tivesse cuidando das suas coisas, como você cuida das coisas de Deus, certamente e sem dúvida, muito entre nós estaria mendigando. Nós precisamos acordar e nós precisamos voltar a orar. Deixa eu dizer uma coisa para você: quem ora para de pecar, mas quem se entrega ao pecado para de orar. Você precisa entender que quem ora para de pecar. Está pecando, está caindo, não está orando, não está se santificando, está mentindo, está enganando, está fazendo coisa errada. Pode ver, não tem vida de oração. Porque se você tiver vida de oração, você abandona o pecado. Chegou a hora da gente mudar, e essa hora é agora.
Quem tem ouvido, ouça o que o Espírito diz à igreja. Se você hoje quer uma mudança de vida, essa é a hora, esse é o momento. Aleluia. Aleluia. Fecha os teus olhos. Com os teus olhos fechados. Entenda isso. O diabo tem feito um estrago. É verdade. Está diante dos nossos olhos. Mas ele não tem o poder que nós temos. O que nós precisamos tão somente aqui nessa noite é compreender quem nós somos em Deus. Porque a palavra de Deus fala, e eu acredito, que mais poderoso é aquele que está conosco do que aquele que está lá no mundo. Aquele que opera aqui, ele é muito mais poderoso do que aquele que está lá fora. O que nós precisamos é que Deus possa abrir os nossos olhos e que possamos entender que nós temos milhares e milhares, milhões e milhões de anjos que ministram em nosso favor. O Espírito Santo de Deus só espera uma coisa da igreja: que a igreja clame, que a igreja ore, que a igreja ela possa colocar os joelhos no chão, que ela possa colocar o coração no altar de Deus. Porque todas as vezes que a igreja começa a orar, esse mundo espiritual começa a se mover. Ele começa a se mover. Quando nós oramos, Deus começa a interceder, e as coisas começam a acontecer aqui na terra. Então, meu querido, eu quero desafiar você. Tudo que o diabo quer é que você fique de boca fechada. Tudo que ele quer é te calar. Tudo que ele quer é dizer: você não pode orar, você não pode clamar, você tem um pecado, você conhece a sua história, e você só deve responder uma coisa para ele: eu sei que você conhece a minha história, mas quem intentará acusação contra os escolhidos do Senhor, se é ele que o justifica? Ei, ninguém pode intentar acusação contra os escolhidos de Deus, porque é ele que o justifica. E esse Deus que justifica está aqui. E tudo que ele espera de mim e de você é que nós possamos abrir a nossa boca. Nós temos uma mensagem. Nós temos uma mensagem. E a nossa mensagem transforma. A nossa mensagem cura. A nossa oração é poderosa. Quando nós oramos, o Espírito Santo de Deus se move. Quando nós clamamos, o Espírito Santo de Deus age. Então eu e você hoje precisamos começar a levantar uma voz de clamor. Uma voz de clamor sobre a nossa vida. Uma voz de clamor sobre o nosso lar. Uma voz de clamor sobre os nossos familiares. Uma voz de clamor sobre os nossos amigos. Uma voz de clamor a favor dos nossos jovens. Uma voz de clamor a respeito da nossa nação. Nós precisamos clamar. Um homem, e eu sempre cito ele aqui, John Knox, um dia ele faz uma oração, e Deus ouve a oração de um homem, e ele falou: dá-me a Escócia ou eu morrerei. O cara clamou, ele bateu o joelho no chão e não falou: Deus me dá uma vida, ele falou: Deus me dá uma nação. E Deus entregou uma nação na mão de um homem, porque ele ousou clamar. Deixa eu dizer para você, quando Daniel orava, o diabo tentou impedir a oração de Daniel, mas o Senhor mandou um anjo para que pudesse abrir a cortina dos céus, para que a oração de Daniel pudesse ser atendida. Mas Daniel nunca parou de orar. Mesmo diante de todas as oposições, ele não parou de orar. Uma sentença foi dada, mas ele continuou orando. A igreja precisa entender que quando nós oramos, o céu responde a nossa oração. Jesus disse: o que dois ligares na terra será ligado no céu. O que desligarem na terra será desligado nos céus. Então eu convido você a ligar hoje no céu, que essa igreja
ela é cheia do Espírito Santo de Deus. Aleluia! Batiza nesse lugar, Jesus. Espírito Santo de Deus, aviva, restaura, transforma, põe de pé. Nós queremos profetizar, porque chegou a nossa vez. Os nossos irmãos profetizaram nas arenas. Os nossos irmãos profetizaram diante dos mais carrascos homens da face da terra. Os nossos irmãos enfrentaram todas as oposições, e o Evangelho sempre foi vencedor. Só que nós não podemos tirar do Evangelho. Evangelho tem marcas. Evangelho tem marcas. Qual é a sua marca? Qual é a marca que você traz na sua vida? Quando as pessoas olham para você, o que ela nota? Quando as pessoas olham para você, o que ela vê? As marcas que você traz é de Jesus. As marcas que você traz é de uma intimidade profunda com Ele. Quais são as marcas que você traz? A mensagem do Evangelho tem cruz, porque tem a ver com crucificação, tem a ver com sacrifício, tem a ver com renúncia, tem a ver com deixar as coisas para trás. Nós não podemos tirar da mensagem do Evangelho a cruz, não tem como. Então deixa agora esse Espírito Santo começar a arder no teu coração. Aleluia. Vem, Espírito Santo, vem. Aleluia. Ele está aqui. Começa a incendiar os corações. Como fogo, incendeia, incendeia. Santo Espírito desce como fogo. Santo Espírito desce